No início da década de 70, foi noticiado pela revista Quatro Rodas que a GM estaria desenvolvendo um novo carro que se chamaria Opalin, um veículo pequeno, de porte menor que o Opala, que concorreria frente a frente com o imbatível Volkswagen Fusca. Este carro seria uma versão brasileira do então novo Opel Ascona, carro que deu origem ao nosso Monza 2 gerações depois. Então será que o Monza, que só surgiu por aqui em 82, já era para ter existido aqui no Brasil desde os anos 70? Fica até o final que a gente vai contar tudo agora. Prontos para uma viagem no tempo? Então vamos lá! No início da década de 70, a GM brasileira, que já havia lançado o Opala para concorrer no segmento dos médios, precisava de um carro menor para concorrer com modelos como o Fusca e o Corcel. O Volkswagen Fusca, com sua mecânica robusta, já era líder incontestável de vendas e dos corações dos brasileiros. Mas a marca alemã, atenta à obsolescência do besouro, começou a oferecer novos produtos como o Volkswagen 1600 e seus derivados TL e Variant. A marca também já desenvolvia protótipos do que viria a ser a Brasília, lançada em 73. A Ford, por sua vez, desenvolveu e lançou o chamado Projeto M, que se baseava no Renault R12. O modelo foi apresentado no Salão do Automóvel de 68 e também já havia caído nas graças dos consumidores brasileiros, apesar de alguns ajustes na mecânica que precisaram ser realizados após o seu lançamento. E a Dodge, após o bem-sucedido lançamento do Dodge Dart, iniciou os testes do Hillman Avenger, que daria origem ao Dodge 1800, também lançado em 73. Após o grande êxito do Opala, que chegou a vender mais que o Corcel, um carro menor e mais barato, a GM brasileira teve o aval para desenvolver o seu novo carro pequeno, desenvolvido sob o chamado Projeto 909. A revista Quatro Rodas, na edição de abril de 71, cravou: o novo modelo da GM seria uma versão brasileira do Opel Ascona, o mesmo modelo Opel que deu origem ao nosso querido Chevrolet Monza, mas em 2 gerações anteriores à que tivemos aqui no Brasil. E isso tudo fazia muito sentido, já que o nosso Opala, lançado por aqui em 68, era uma versão brasileira do alemão Opel Rekord, porém com diferenciais estéticos e motores de origem norte-americana. E a revista também cravou o nome do novo carro: Opalin, um Opala pequeno, nada mais lógico também. Tudo se encaixava nessa história. E o Opalin também já tinha uma data de apresentação definida. Seria no Salão do Automóvel de 1972. A revista havia flagrado 2 Opel Ascona em São José dos Campos, São Paulo, no local onde seria erguida a fábrica, onde a GM produziria o seu Ascona brasileiro. Segundo a publicação, o Opel Ascona teria sido escolhido porque suas características se adaptavam perfeitamente às exigências da GM brasileira. Apenas algumas mudanças eram previstas ao modelo nacional, como grade, paralamas e partes mecânicas. Mas como surgiu o Ascona? A Opel precisava de um carro para se posicionar entre o pequeno Kadett, que correspondia ao nosso Chevette, mas em uma geração anterior, e o Opel Rekord, que deu origem ao nosso Opala. Foi aí que surgiu o Ascona na Europa em 1970. O carro ganharia uma nova geração, conhecida como Ascona B, no ano de 75, que já apresentava linhas bem parecidas ao Monza brasileiro. Outra geração, conhecida como Ascona C, surgiu por lá em 81. E essa é bem familiar para nós brasileiros porque foi a que deu origem ao nosso Monza. O Opel Ascona de primeira geração também teve uma versão perua chamada de Voyage. Esta carroceria não teve uma representante em sua segunda geração, pois seu espaço acabou sendo preenchido pelo Opel Kadett Caravan de terceira geração, que por sua vez deu origem à nossa perua Chevrolet Marajó. Mas voltando ao Brasil, a GM anunciava que fabricaria no país um modelo completamente novo, projetado especialmente por técnicos brasileiros, mas essa versão era completamente rechaçada pela revista, que alegava que um projeto assim custaria um investimento muito alto para um mercado relativamente pequeno, como era considerado o mercado automotivo brasileiro naquela época.
Mas o que explicaria então o fato de que a GM brasileira teria enviado um grupo de engenheiros à Alemanha? A publicação afirmava que a equipe tinha se limitado a escolher um modelo já existente da linha Opel alemã, mais indicado às condições brasileiras. 6 meses se passaram e a revista novamente abordou o novo GM em suas páginas, mas agora se referindo ao projeto 909 como projeto T. Porém, um novo elemento surgiu nessa história. O novo Chevrolet pequeno também teria elementos de um Opel menor que o Ascona, o Kadett, um nome que não era muito familiar aqui no Brasil naquela época. E como surgiu o Opel Kadett? A história deste modelo remonta ao ano de 1936 e ajudou a montadora alemã a se tornar referência na fabricação de carros pequenos. Entre os anos de 46 e 56, o Kadett foi produzido na União Soviética como Moscovite 400, mas não pela Opel. A fábrica da montadora ficava em uma zona de ocupação soviética na Alemanha, dividida após a derrota na Segunda Guerra Mundial, e todo o seu maquinário foi levado pelos soviéticos. Em 1962, a Opel reiniciou a produção do Kadett em uma nova geração, com linhas bem mais modernas que o modelo original, em carroceria sedã, coupé e perua. Essa geração ficou conhecida como Kadett A. 3 anos depois, chegava a segunda geração, com maiores dimensões. Essa é a geração que teria tido elementos aproveitados no então novo carro que a GM fabricaria por aqui. Em 73, seria lançado o Kadett C, correspondente ao nosso Chevette, destinado a atender mercados de todo o globo com pequenas variações, em países como o Japão, Estados Unidos, Inglaterra, Brasil e Argentina. Em 79, foi lançada a geração D do Kadett, que não conhecemos aqui no Brasil. A geração E foi lançada 5 anos depois na Europa e chegou por aqui no ano de 89, obtendo grande êxito em vendas no mercado nacional. A revista afirmava que o Opalin seria parecido com o Ascona, mantendo, por exemplo, a mesma lateral e mesma tampa traseira, mas teria componentes mecânicos tanto do Ascona como do Kadett. Já a dianteira seria exclusiva para o mercado nacional. Esta imagem mostra uma ilustração da revista comparando as diferenças entre o Ascona alemão e o nosso Opalin, o Ascona brasileiro. Mas em maio de 72, a revista finalmente desvendou o que viria a ser o novo carro pequeno da Chevrolet. Nada mais, nada menos que o nosso Chevette. A revista afirmava que após o lançamento no Brasil, o pequeno GM também seria lançado na Alemanha em substituição ao Kadett, tirando o modelo de linha. Isso realmente aconteceu, porém o novo modelo continuou a utilizar a denominação Kadett, nome que foi utilizado por lá por mais 2 gerações. Mas será que realmente a GM pensou em lançar aqui uma versão brasileira do Opel Ascona nos anos 70? Afinal, a revista Quatro Rodas afirmava categoricamente que esse era o propósito do tal projeto 909. Teria ocorrido alguma mudança de planos no meio do caminho? Ou ainda, será que a montadora importou o carro somente para confundir a imprensa? Esse artifício, por sinal, já foi utilizado pela GM por aqui nos anos 90, quando ela importou a primeira geração do Opel Corsa europeu para despistar o lançamento da segunda geração do Corsa no Brasil, lançada por aqui em 94. A literatura afirma que os modelos Opel Ascona e Kadett, que rodaram aqui pelo Brasil, realmente tinham o propósito exclusivo de servir como base para o desenvolvimento do nosso Chevette. Teria sido a história inicial um grande equívoco da revista? Fala aí sua opinião e deixa seu like para a gente saber se você gostou desse tipo de vídeo. Confira também esse outro vídeo que está aparecendo aí na sua tela que pode te interessar. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!